Olá, primeiro ano. Bom, hoje vamos para a literatura, até porque nunca mais eu trabalhei com vocês em literatura, né? Fiquei muito no universo de interpretação de texto, mundo de gramática, então vamos lá. Lembrando que a gente encerrou o Barroco há uns dias atrás, tá? Então a gente vai aí para o mundo do arcadismo. Então eu preparei aqui um slidezinho com material legal para vocês, tá? É um material extenso, eu acredito que eu vou dividir no mínimo em 3 aulas. Vamos ver se eu consigo apenas em 3 aulas, mas eu não sei. Então vamos lá, tá? Para as coisas não ficarem cansativas. Bom, como eu já disse para vocês, a gente vai aí para o mundo, né, desse arcadismo, tá? Deixa eu colocar ele aqui maior. Pronto, foi, tá? Eita, passou demais. Pronto. Qual é o objetivo que a gente tem, né, ao estudarmos? A gente vai reconhecer o contexto histórico, os preceitos estéticos e as manifestações de tendência árcade nas literaturas portuguesa e brasileira. Por isso que eu disse para vocês que a gente vai se estender, porque a gente vai ver isso tudo, né? E com calma, com tranquilidade, o contexto histórico, as características, as manifestações, reconhecer os textos, os autores, tanto portugueses quanto brasileiros, tá? E dos poemas épicos, que aqui não tem, mas é muito importante para a gente, né, analisar, principalmente pela figura do índio, que aparece, né, em Caramuru e Uruguai. Bom, é impossível não começarmos com um quadro, tá? E esse quadro se chama O Caçador de Menino, de Antoine Walter, e a gente encontra nesse quadro todos os universos do arcadismo, tá? Então pensa comigo, olha esse casal aí, com um cachorrinho, né? Num lugar de tranquilidade, lógico, estão em meio à natureza, né? Uma floresta, sentados em pedra, rodeado de árvores, flores, né? Então, todo esse universo de paz, de tranquilidade que a natureza propõe é o universo do arcadismo. Então, por isso que eles pensam muito, né, de fugir da vida urbana, né, de ficar no campo, ter uma vida amena, tá? Mais calma, que a gente vai ver essas características em específico, ok? Bom, lógico que eu tinha que também ter um texto, tá? E esse texto diz: quem deixa o trato pastoril amado pela ingrata civil correspondência, ou desconhece o rosto da violência, ou do retiro da paz não tem provado. Ou seja, tá? A gente percebe que ele questiona aquele que deixa a vida pastoril, a vida do campo, né? Por o quê? Pela vida urbana, que ele chama aqui de ingrata civil correspondência, tá? E ele diz por quê, né? É porque não conhece o rosto da violência, ou então não tem provado dessa paz que é o campo. Então ele diz isso tudo nessa primeira estrofe. E depois ele diz: que bem é ver nos campos transladado o gênio do pastor, o da inocência, o que mal é no trato e na aparência, vê sempre o cortesão dissimulado. Então, olha, como ele diz, como é bom, né, ver esse pastor, esse homem inocente, né, de aparência maltratada, porque ele veste roupas simples, né, e que talvez, né, fazendo um paralelo com o cortesão, diga, meu Deus, que homem de maltrato, né, de aparência ruim, tá? Mas, lógico, vocês estão entendendo que ele está querendo dizer que é bem melhor ver um homem simples no campo que um cortesão, tá? Aí ele diz, ali respira amor, sinceridade. Mas, gente, olha esse amor com letra maiúscula, eu tinha que parar para fazer essa ressalva, né? É dando ênfase, né? Aqui sempre a traição seu rosto encobre. Um só trata a mentira, o outro a verdade. Pois é, né? E aí vocês estão vendo que, lógico, ele coloca muito esse lado bem e mal, ligado ao quê? Campo, que é o bem, né? E a cidade meio que é o mal. E é lógico, as pessoas que moram na cidade, elas estão cercadas, ou elas são, elas fazem
a mentira, né, a traição, né, escondem verdades, né? Agora, o lado do amor, que é o lado do campo, a gente vê as coisas verdadeiras, a sinceridade, enfim, né? A gente vê muito disso, essa separação, né? É tanto que usou aí algumas antíteses, né, que são as ideias contrárias. Depois ele diz: ali não há fortuna que se assombre. Aqui, quanto se observa é variedade. Ó ventura do rico, ó bem do pobre. Muito bem, né? Então, ele diz que é bem melhor, né, você viver na simplicidade, no campo, né? Ser pobre, né? Aí está muito, né, o inutilia truncat, né, que é jogue fora todas as inutilidades, né? E, enfim, tem todas as vertentes que daqui a pouco a gente vai estudar. Estou só jogando aí um pouquinho, mas a gente vai ver com calma, tá, as características, né, do arcadismo. Vou mais. Bom, o arcadismo ele é chamado de século das luzes, né? Ou melhor, né? É um dos nomes que nós temos e também tem todo esse contexto histórico, tá bom? Então vamos lembrar um pouquinho do que foi isso. O século das luzes, como ficou conhecido o século XVIII, foi um período de intensa valorização do conhecimento humano, contrapondo-se à Idade das Trevas, como ficou conhecida a Idade Média. Esse momento destacou-se pelas realizações da ciência e da filosofia, pela propagação das ideias de igualdade, liberdade, eu ia dizer até fraternidade, mas é, individual, por reações de abusos do clero e da nobreza, os quais enfrentaram o declínio do seu poder e, de modo geral, pela busca da libertação, da submissão religiosa. Então, gente, o homem nesse período ele se desenvolveu muito, né, intelectualmente, né? Então ele deixa de lado a fé e dá valor à razão, né? Tem esse ideal, igualdade, liberdade, fraternidade, tá? Então vamos ler mais um pouquinho. Toda essa transformação que marcou o século XVIII originou-se na França, por isso que eu falei do ideal. Apesar da forte intolerância praticada pela Igreja Católica, e consolidou-se a influência da burguesia, que passou a dominar economicamente o Estado, principalmente na França e na Inglaterra. Bom, gente, aqui também um pouco mais, né, de contexto histórico. A Igreja Católica estava totalmente, né, fragilizada. Então vem esse novo período, século das luzes, tá? O período chamado de Iluminismo foi, de fato, uma decisiva renovação cultural. Nomes como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, John Locke e Isaac Newton redefiniram os rumos da ciência da época. A enciclopédia, composta por pensadores franceses, tornou-se símbolo dessa nova ideologia, visando a reunião e a difusão de todo o conhecimento disponível em diferentes áreas. Então, gente, vocês estão vendo aí grandes cientistas, pesquisadores, né, pensadores, filósofos, né, dando um rumo ao mundo, né? Por isso é tão importante a gente supervalorizar, tá, essas ideias. As ideias iluministas fundamentaram as ações sociais e políticas no século XVIII, exaltando a razão, compreendida como o único meio de alcançar a verdade. Essas transformações ocasionaram também uma mudança do pensamento artístico, principalmente após a Revolução Francesa, liderada pela burguesia e cujas influências se espalharam pelo restante do mundo ocidental. Tem mais? Tem. Aqui também muito de contexto histórico, tá? Tenha cuidado nesse olhar especial que estava acontecendo no mundo, inclusive na França, com essa revolução, tá? Bom, o Ocidente passou por uma série de transformações, com a Revolução Industrial na Inglaterra e a independência dos Estados Unidos, que inspiravam movimentos de revolta e em muitas colônias da América Latina. Assim, no século XVIII, os artistas, de modo geral,
empreenderam esforços para combater a expressão religiosa que dominou o século precedente, retomando valores clássicos. Essa nova manifestação artística se tornou conhecida como arcadismo e construiu-se a partir de 3 conceitos originários de pensamento da época: razão, verdade e natureza. Quando ele fala, né, de um passado, né, de combater a expressão religiosa, ele está lembrando, logicamente, do barroco. Então, eles são totalmente aversos, né? Nada de palavra rebuscada, nada de religiosidade, tá bom? São textos mais simples, né? Tem ainda, lógico, algumas figuras de linguagem, claro que vai ter, mas, né, é o valorizar essa vida simples, né? E outra coisa, vai retomar muitos valores clássicos, a mitologia, né? O verso também dito perfeito, né? Eles escrevem a maioria na forma de soneto, como a gente viu agora há pouco. Então, tudo isso é o universo do arcadismo. Bom, o arcadismo e resgate de temas clássicos. É bom, viu, gente? Calma que vamos ter um pouquinho de paciência, porque a gente precisa dessas teorias. O arcadismo, também chamado de neoclassicismo, porque é um novo classicismo, porque esse neo, olha aí, iniciou-se na Itália com a fundação da Academia Arcádia, em 1690. O nome refere-se à lendária região grega da Arcádia, na qual teria habitado o Pan, deus dos campos, bosques e rebanhos, e os pastores, aproveitando de maneira simples os prazeres da vida. Os escritores árcades desejavam restaurar os ideais clássicos de arte, esquecido desde o aparecimento do barroco. Para tal, valeram-se dos conhecimentos latinos especificados a seguir. Amores, então, as Arcádias, eu vejo aquele lugar de paz, aquele lugar, lógico, em minha natureza, onde se ia fazer arte. Pintores, escultores, músicos, poetas, estavam cercados dessa harmonia, dessa paz. Então, vamos lá, né? Fazer arte, tá? Bom, e os conceitos latinos que vocês precisam perceber, porque a maioria dos vestibulares justamente pedem isso, né? Que você veja qual é, né, esse conceito que está presente, que está mais, né, em vigor no texto. Então, a gente vai entender um pouquinho esse universo. Carpe diem, que é o mais conhecido. A máxima, aproveite o dia, do poeta latino Horácio, foi o principal preceito do arcadismo, revelando a consciência dos escritores diante da efemeridade da vida. A felicidade sem excessos deveria ser alcançada no presente para o usufruto de uma vida equilibrada. Então, cuidado, esse carpe diem aparece tanto para o barroco quanto para o arcadismo. Para o barroco, né, aproveite o dia, né, porque a vida é passageira, também apresenta a efemeridade, só que eles tinham muito medo do que eles faziam na Terra e ter um castigo depois da morte. Então, essa, vamos ver que é a principal diferença. Aqui, aproveita o dia, porque a vida é rápida, passageira. Então, por isso, vamos aproveitar o dia, tá? E, lógico, é uma felicidade sem excessos, tá? Fugere urbem, o próprio nome já deixa entender muita coisa, né? Para viver de maneira tranquila, o Arcade deveria se afastar, ou seja, fugir da cidade. Na vida campesina, por meio do contato com a natureza e do conhecimento que dela advém, reina a felicidade. O campo era visto, portanto, como um paraíso. Então, por isso, fugeriu. Então, vamos fugir da violência, como vocês viram até agora, né? Nesse textinho, se eu não me engano, do Cláudio da Costa, esqueci de colocar no slide, mas eu acho que é dele, tá? Então, vamos ter, né, uma vida de paz, de tranquilidade. Então, por isso, vamos fugir dessa vida, né, da cidade. Bom,
Áurea Mediocritas. Na busca pela felicidade, o poeta deveria se lembrar do perigo do excesso, posicionando-se de forma moderada em todas as áreas de sua vida, por meio da prática da condição mediana. Literalmente, moderação de ouro. O Arcade evitaria as paixões que perturbavam a tranquilidade da alma. Eu vejo esse Áurea Mediocritas meio assim, né? Eu sou pobre, mas eu sou feliz. Eu vivo uma vida sem excessos, né? Mas eu sou feliz, tá bom? Inutilia truncative. Para garantir textos literários mais próximos da perfeição da natureza, o poeta deveria cortar um inútil, ou seja, eliminar os excessos para separar o bom do defeituoso, né? Então, vamos lá, cortar as inutilidades para a gente ser feliz, viu? Bom, esse é ótimo, tá? Esse locus amoenos significa lugar ameno. Os poetas Árcades descreviam como a paisagem ideal, um ambiente tranquilo e bucólico. Ou seja, gente, o bucolismo também é isso, é a vida campesina. A gente esquecer a vida urbana, tá? O bucolismo também, lógico, é uma das características, tá? Pastoralismo também, né? A gente enxerga o homem ou a mulher como pastor, essas pessoas cuidam da terra, né? E adoro esse locus amoenos, vocês vão sempre perceber. Eu tenho, né, um retiro da paz, tá? Eu tenho um lugar de pura tranquilidade, onde eu esqueço de tudo, né? E vou viver esse cenário bucólico. Bom, tem mais algumas coisas. A valorização da natureza e do campo e da vida pastoril são os principais elementos que compõem o estilo de vida árcade. A literatura era utilizada como mecanismo de mudança social. Para os poetas, era preciso encontrar um ambiente, mesmo que fictício, para representar o desejo de igualdade e justiça. O campo revelou-se a grande oposição à vida de luxo da nobreza decadente. O cenário acolhedor era apresentado reiteradamente com o intuito de modificar a mentalidade da elite do período, combatendo a futilidade e ressaltando os símbolos de liberdade. Então, se a gente for olhar também um pouco dessa história, né, principalmente aqui no Brasil, aconteceu, por exemplo, a corrida do ouro, né? E eles, né, ao contrário, né, do que se fazia na realidade, eles abriam mão dessas futilidades. Então, vamos viver isso, uma vida pastoril, uma vida de simplicidade, né, o campo, a natureza sendo supervalorizada, tá? Bom, tem mais. Em Portugal, a escola literária surgiu com a instituição da Arcádia Lusitana. E, no Brasil, com a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. No Brasil, é válido ressaltar que o arcadismo se desenvolveu no cenário da Inconfidência Mineira, movimento contra a coroa lusitana, sendo muitos revoltosos escritores árcades. Era comum o uso de pseudônimos em virtude da situação de clandestinidade dos autores. Tomás Antônio Gonzaga era Odisseu e Cláudio Manuel da Costa era o Alceste Saturno, como exemplo, tá? Então, gente, o contexto histórico do arcadismo aqui no Brasil é sim a Inconfidência Mineira. E tudo que aconteceu em relação à Inconfidência Mineira, tá? E a gente lembra, né, o assassinato, né, de Tiradentes. Esses autores, esses poetas, eles eram até amigos, né, de Tiradentes. É tanto que aqui o texto diz que eles eram revoltosos, mas eles eram, né, revolucionários, tá? Então, por causa disso, como eles viviam certa clandestinidade, eles usavam pseudônimos, que é justamente a ideia, né, de nomes falsos, tá? Para justamente esconder a real identidade desses poetas, ok? E aqui a gente vai falar muito, né? O Tomás Antônio Gonzaga, como Odisseu,
do Cláudio Manuel da Costa, como do Alceste Satúrnio, tá? E entre outros. Bom, lógico que a gente vai para outro poeminha, né, de Cláudio Manuel da Costa, que diz: se sou pobre pastor, se não governo reinos, nações, províncias, mundo e gentes, se em frio, calma e chuvas inclementes, passo o verão, outono, estio e inverno, nem por isso trocar um abrigo terno desta choça, que é, logicamente, uma habitação simples do campo, em que vivo, coas enchentes dessa grande fortuna assais presentes. Tenho as paixões desse tormento eterno. Adorar as traições, amar o engano, ouvir dos lastimosos o gemido, passar aflito o dia, o mês e o ano. Seja, embora prazer, que a meu ouvido soa melhor a voz do desengano, que da torpe lisonja o infame ruído. Então, gente, vocês estão vendo que ele prefere, né? Estar no campo, ter uma casa simples, mesmo que enfrente, né, frio, chuvas, calma, verão, estio, porque a natureza é isso, mas ele se sente bem melhor, né, do que estar do outro lado, né, do lado de engano, do lado da vida urbana. Então, lógico, é por prazer que ele está nessa vida campesina. Bom, a gente tem um pouquinho aí da biografia do Cláudio Manuel da Costa, tá? Ele era jurista e poeta, foi fazendeiro abastado, que além de seus poetas, além de seus poemas, notabilizou-se pelo seu envolvimento na Inconfidência Mineira. A causa de sua morte permanece irresoluta. Divulgada como suicídio, muitos historiadores acreditam no assassinato do escritor por sua participação no movimento separatista. Então, como ele era um poeta inconfidente, eu tenho que dizer isso para vocês, amigo de Tiradentes e de outros, né, como Tomás Antônio Gonzaga, existem várias versões, né? Dizem que ele terminou entregando, né, os outros e, de qualquer forma, né, dá a isso a justificativa que ele se matou na cadeia. Então, ele foi encontrado nessa posição de suicídio. Mas existe também outra versão, que diz que Cláudio Manuel da Costa não se matou. Ele foi encontrado nessa posição para que todo mundo pensasse que ele tinha sido realmente cometido o suicídio, mas na verdade tinha sido um assassinato. Enfim, gente, são polêmicas e polêmicas que cercam a morte de Cláudio Manuel da Costa, tá? Esse momento de arcadismo em Portugal, eu vou deixar para a nossa próxima aula. Como eu disse para vocês, eu vou dividindo, tá? E, enfim, tá? Por hoje, a nossa missão está cumprida, ok? No mais, lógico, eu vou passar uma tarefinha para vocês, tá? E aí eu vou aguardando o retorno de todos. Beijos, continuem a se cuidar.